Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as indústrias Home, que apresentou os resultados do ano de 2020 nessa semana, e eles vieram excelentes, superando muito a expectativa do mercado. Por exemplo, a empresa teve uma receita recorde no quarto trimestre de 2020, superando 56,7% o resultado do ano anterior. E eu vou comentar também o porquê que eu acho que as indústrias Home estão num ponto mais interessante do que WEG e Magazine Luiza, por exemplo. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações, assim sempre que eu colocar um conteúdo novo sobre investimentos aqui no meu canal, você vai ser avisado. E me siga também lá no Instagram, por lá eu coloco também diversos conteúdos sobre investimentos e a gente tem um contato um pouco mais próximo. É isso aí, bora pro vídeo! Bom, investidores, hoje a gente vai falar sobre as indústrias Home, que eu particularmente adoro. Muita gente não sabe, mas eu sou formado em engenharia de materiais e manufatura e trabalhei um tempo em fábricas. E no chão de fábrica a gente vê muito as máquinas da Home. Para quem não conhece, a Home é uma empresa que começou lá em 1930 em Santa Bárbara do Oeste. Ela começou como uma empresa familiar, mas hoje ela é uma empresa bem grande brasileira e que tem renome internacional. Eles produzem muitas máquinas para outras indústrias. Por exemplo, elas produzem tornos CNC, máquinas de fresagem, máquinas de injeção de polímeros, que são os plásticos que a gente conhece aí no mercado, são produzidos pela Home. E também ela produz peças em ferro fundido para outras empresas. E aí, fazendo o link com o que eu falei na introdução, eu tenho certeza que a WEG é cliente da Home, seja comprando tornos CNC, máquinas de fresagem ou comprando seus produtos fundidos. Mas chega de engenharia, que isso não interessa muito aqui no meu canal. Vamos lá para a parte financeira e entender um pouco mais sobre esses resultados da Home. As indústrias Home divulgaram recentemente os resultados do quarto trimestre de 2020 e eles vieram muito além do que o mercado esperava. A empresa registrou uma receita recorde no quarto trimestre de 2020 de 560 milhões de reais, o que é 56,5% do que o resultado do ano de 2019. E a empresa também começou o ano de 2021 com 510 milhões de reais em carteira para projetos, ou seja, 510 milhões de reais que já vão entrar nesse primeiro trimestre do ano de 2021, que são projetos, máquinas, produtos fundidos que a empresa vai fornecer para outras empresas ou vender. E esse resultado também é 67,2% do que o resultado do começo do ano de 2020. E o que chama a atenção nesse resultado é que as indústrias Home, ela fornece para outras indústrias, por exemplo, para o setor automobilístico, que teve uma queda expressiva no ano passado. Então a gente já percebe que apesar dessa crise no mercado, no setor industrial, a gente vê que as indústrias Home vêm fazendo um bom trabalho e vêm conseguindo alavancar os seus resultados, apesar dessa crise que nós estamos passando. A Home 3 ela faz parte do índice de Small Caps da B3. O que isso significa? Ela não é uma empresa que é muito olhada pelo mercado, principalmente pelas casas de análise. E o índice de Small Caps ele mostra algumas empresas que estão dentro de alguns parâmetros. Por exemplo, baixa liquidez diária, empresa que não tem um valor de mercado acima de 5 bilhões e algumas outras regras. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre Small Caps, eu vou deixar ele aqui no card, aí vocês podem acompanhar e entender melhor como que é feito esse índice de Small Caps e as oportunidades que elas trazem para a gente investidor. Por exemplo, aqui no caso da Home 3, ela tem uma liquidez diária na casa de 19 milhões de reais. E isso pode parecer muito para a gente que é investidor pequeno, investidor que está começando, mas olhando para um investidor qualificado que tem mais de R$1 milhão investidos, ou para um grande fundo ou uma outra empresa que quer investir em outras empresas, isso é muito pouco. Imagina que você tem 10 milhões de reais para alocar em outras empresas e você quer alocar na Home. Você vai levar alguns dias para conseguir investir esses 10 milhões dentro da Home, porque se você colocar 2, 3 ou 5 milhões de reais investidos na Home, você vai deslocar em muito os preços das ações e provavelmente vai levar elas até leilão. O que é diferente, por exemplo, quando a gente compara com a Suzano, SUSB3, que tem uma liquidez diária de 535 milhões de reais por dia. Se você colocar lá 10 milhões, não vai fazer tanta diferença assim. Ou então na Itaúsa, que negocia na casa de 200 milhões de reais. Se você investir 2, 3 milhões, talvez você impacte um pouco o preço, mas não tanto quanto se você fizer isso em alguma small cap, por exemplo, no caso da Home 3. E é aqui que entra o pulo do gato. Existem muitas small caps que são empresas muito boas, que vêm tendo bastante rentabilidade e que vêm apresentando bons resultados, mas que poucas pessoas olham. Entrando mais em detalhes aqui nos indicadores da Home 3, eu vou fazer um comparativo dela com outras duas empresas que estão dentro do mesmo setor, mas não exatamente no mesmo nicho. Eu vou comparar ela com a WEG 3, e com a MAHLE, que tem o ticker LEV3, que é uma empresa também que mexe no nicho de metais, mais voltada para o setor automobilístico. O primeiro indicador que eu vou olhar aqui com vocês é um indicador que eu olho muito em fundos imobiliários, que é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial por cota. O PVP é um indicador que mostra o preço atual dividido pelo preço justo da empresa. Ou seja, se a gente juntar todos os ativos da empresa, o que ela tem em caixa, descontar as dívidas e dividir pela quantidade de ações, a gente vai ter mais ou menos o que deveria valer por ação
essa empresa. E fazendo essa divisão, no caso da Home 3, o PVP está em 1,84%, ou seja, a empresa está valendo 84% a mais do que seria o preço justo dela. Parece um pouco elevado, principalmente quando a gente compara com fundos imobiliários que costumam ter PVPs um pouco mais baixos, mas se a gente olhar, a Leve 3 ela tem um PVP de 1,81 e olhando aqui no caso da VEG, o PVP é de 16, ou seja, a VEG 3 ela está custando 16 vezes mais o que seria o preço justo da empresa. Isso é um pouco normal dentro de ações, porque normalmente as ações têm valorizações muito grandes, principalmente no caso da VEG, que a gente viu aí nos últimos 2, 3 anos, a empresa se valorizou absurdamente, por isso é um pouco normal que a empresa tenha esse PVP tão elevado. O outro indicador que a gente vai comparar agora é o PL, que é o preço sobre lucro, que indica mais ou menos o quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro por ação dessa empresa. No caso da Home 3, o PL está em 8,57. Isso significa que se a gente dividir o preço pelo lucro por ação, a gente vai ter 8,57. Isso mostra que as pessoas estão dispostas a pagar 8,57 vezes o lucro que a cada ação dessa empresa representa. Isso parece um pouco alto, parece um pouco absurdo pagar tão alto assim pelo lucro, mas a gente vai comparar com as outras empresas e vai ver que o PL da Home está bem mais interessante. No caso da Leve 3, a Mali, o PL está na casa de 26 e no caso da VEG, pasmem, o PL está em 86 vezes, ou seja, as pessoas estão pagando 86 vezes o lucro por ação dessa empresa. Por isso que vocês podem estar vendo muitas pessoas comentando que a VEG está cara. E se vocês não estão vendo, eu estou dizendo, a VEG está no preço bem elevado e bem acima do que ela realmente vale. Eu não trouxe a Magalu aqui para fazer esses comparativos porque ela está num setor totalmente diferente, mas os indicadores da Magalu eles estão mais ou menos no mesmo nível da VEG. São indicadores que estão bem inflados porque as ações tanto da VEG e da Magazine Luiza tomaram uma proporção, uma audiência muito grande nesses últimos anos. Claro que as duas empresas trouxeram resultados que justificassem isso. E o terceiro indicador que eu vou comparar aqui para vocês é o Dividend Yield. O Dividend Yield da Home 3 ele está na casa de 11,52%, o que é muito maior do que o Dividend Yield de muitos fundos imobiliários e muitas outras ações. A Home 3 é uma excelente pagadora de dividendos, enquanto o Dividend Yield da Leve 3 está em 2,52%, ou seja, ele está perdendo até para a inflação. O Dividend Yield que está mais ou menos próximo à taxa Selic, é bem baixo. E por fim, o Dividend Yield da VEG 3 está em 0,52%. Não precisa nem comentar, né? É um Dividend Yield que está extremamente baixo, abaixo inclusive da taxa Selic. Esse comparativo que eu fiz é só para mostrar que existem muitas outras empresas, além dessas empresas que muitas pessoas comentam, como VEG, Magazine Luiza e Itaúsa, que são empresas que ficam muito em foco, que as casas de análise recomendam muito, e isso traz muito burburinho. Muitas pessoas, ao verem muitas pessoas comentando sobre essas empresas, acabam entrando na euforia, no efeito manada, e comprando essas empresas. Isso não quer dizer que sejam empresas ruins, porém a gente precisa avaliar bastante o preço das ações, porque isso importa muito, e os indicadores também das empresas, tanto indicadores de dívidas, de eficiência, e também avaliar os múltiplos dessa empresa, para a gente não ver se a gente está pagando muito caro por uma empresa boa, enquanto a gente pode pagar um preço razoável, justo, por uma empresa que também é boa. Por exemplo, na minha visão, a VEG atualmente está muito cara e na minha visão não vale a pena entrar. Pode ser que ela valorize muito, vá para 100, 200, 300 reais, mas na minha visão, no atual momento, não vale muito a pena. Além disso, outros indicadores da VEG estão também muito saudáveis. Eu não vou passar todos, apenas os que eu considero os principais, para vocês verem como que a empresa está operando muito bem. O primeiro indicador que eu vou comentar com vocês é a dívida líquida sobre EBITDA. A dívida líquida sobre EBITDA da VEG dá um resultado de 2. Isso mostra que a empresa tem pouca dívida e está pouco alavancada, porque em apenas 2 anos o resultado operacional da VEG conseguiria pagar as dívidas. Alguns analistas e profissionais do mercado, por exemplo, como o Thiago Reis, considera que a dívida líquida sobre EBITDA até 3, 4 ainda é um valor saudável. Outro indicador super relevante que eu quero mostrar para vocês é o ROI, que é o Return on Equity, que mostra praticamente o quanto que a empresa tem de eficiência, o quanto que ela consegue gerar de resultado através do patrimônio líquido. O ROI da VEG está na casa de 21,42%. E esse ROI é maior, inclusive, do que o ROI da Itaúsa, da VEG, da Leve 3 e de algumas outras empresas. É um ROI bem interessante, principalmente quando a gente imagina uma empresa para o longo prazo, para valorização e também para dividendos. Um ponto também que eu gostaria de destacar é o crescimento da receita líquida da empresa. A receita líquida ela vem crescendo desde 2016. A cada ano ela cresce um pouquinho mais e mantendo as suas operações num nível bem interessante, vendendo a cada ano mais, conseguindo ser mais eficiente e gerar mais receita para os seus acionistas. Isso mesmo após passar um ano horrível como a gente passou durante 2020, o que mostra aí mais uma vez a capacidade da empresa em entregar bons resultados e que é uma empresa bem gerida. Inclusive, se vocês entrarem no site da Status Invest e comparar a Home 3 com VEG, Leve, Magalu e Itaúsa, vocês vão ver que a Home 3 ela fica na frente de muitas dessas empresas. No caso da comparação que eu fiz entre VEG e Leve,
a Home 3 ficou em primeiro lugar disparada. Bom, o intuito desse vídeo aqui, pessoal, o intuito desse vídeo de hoje é mostrar que existem muitas boas empresas que estão aí dentro da Bolsa de Valores e que muitas pessoas não olham, porque a gente fica focado somente no óbvio. A gente fica muito focado no que as grandes casas de análise mostram ou nas empresas que estão aí na moda, que o mercado em geral está comentando. Porém, se a gente olhar um pouco mais, procurar, olhar os indicadores de small caps principalmente, ou de algumas outras empresas que são grandes, mas porém não estão dentro dos holofotes, a gente pode encontrar muitas empresas aí muito interessantes e que vem entregando muitos bons resultados. Por exemplo, a WEG em 2016, 2017 era uma empresa com um pouco menos de relevância, com um pouco menos de holofotes e que tinha bons indicadores, como a WEG está mostrando nesse momento. E aí sim, quem entrou na WEG lá em 2016, 2017, surfou uma grande onda de resultados. Agora, se a gente entrar numa empresa que já está surfando uma onda de 3, 4, 5 anos, é um pouco mais arriscado. Não estou dizendo que não é para entrar, que não vale a pena total, mas que a gente tem que entrar com um pouco mais de cuidado, pois essas empresas já entregaram muito resultado e fica um pouco mais difícil dela continuar no mesmo ritmo de crescimento. Mas antes de terminar o vídeo, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês têm a Home 3, não tem, se você conheceu aqui no meu canal, comenta aqui embaixo, conheci através do Crescendo Patrimônio, eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês, e deixem também sugestões de próximos vídeos e empresas que vocês acham que seria interessante a gente analisar aqui no canal. É isso aí, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa também o sino das notificações, e me segue lá no Instagram, @Crescendo Patrimônio, e por lá a gente consegue interagir um pouco mais próximo em tempo real. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.